Se há um tipo de pensamento que nós estamos precisando desenvolver em nossos dias, é o pensamento positivo, o pensamento otimista, o pensamento confiante. E eu explico a razão. Nós estamos em plena experiência mundial de pandemia, em que a mídia, no cumprimento de sua tarefa e necessária tarefa de divulgar o que está acontecendo, acaba fazendo com que chegue ao nosso conhecimento diário uma quantidade de pessoas que se tornaram vítimas através da doença e da morte. E esse papel democrático necessário que a mídia tem de divulgar os fatos inclusive são verdadeiros e autênticos, acabam afetando a estrutura psíquica do ser humano. E o ser humano envolvido por essa realidade dramática que é a do novo coronavírus, que gera a Covid-19, fazendo com que milhares e milhões de pessoas em todos os países, quase todos, fiquem afetadas e milhares de pessoas estão morrendo e morrendo repentinamente, sem aviso prévio, sem mandar anunciar com antecedência, mas surpreendendo as pessoas, quer com a chegada da doença, quer com a ida para o hospital, quer com a morte abrupta, acaba fazendo com que as pessoas tenham o seu emocional abalado. A confiança é substituída pelo desespero. O otimismo é substituído pela ansiedade. A fé acaba deixando o seu lugar de importância e no seu lugar acaba vindo uma atitude de desespero, e assim as pessoas ficam angustiadas, aflitas, amedrontadas, apavoradas, atemorizadas, aterrorizadas. E se as pessoas precisam desenvolver imunidade, essa imunidade também fica afetada por essa estrutura psíquica negativa, pessimista, desesperadora. Então nós precisamos cada vez mais, inclusive até mesmo para aumentarmos a imunidade, precisamos cada vez mais de ter um pensamento positivo. E é nesse sentido que eu quero me lembrar das palavras do salmista, quando ele dizia: no dia em que temer, hei de confiar em ti. Mais tarde, o profeta surgiu também dizendo que aquele cuja mente está firme em Deus há de prosperar. E durante o século XX, na sua grande parte, um famoso pregador se tornou um expoente mundial, Norman Vincent Peale, quando escrevendo livros e pregando mensagens sobre o poder do pensamento positivo, clarificou ainda mais o valor desse tipo de pensamento. E eu quero recomendar, não só para mim mesmo quando comigo converso, não só para aqueles que de mim estão próximos, mas para você que agora deu atenção e está acompanhando esse momento de meditação e reflexão. Você também precisa desenvolver um pensamento positivo, um pensamento confiante, um pensamento otimista, e nesse sentido aplicável às 3 situações que podem acontecer. Primeiro, pensamento positivo no que diz respeito ao fato de que Deus tem o poder de te livrar. Deus tem o poder de te proteger e de te guardar desse vírus, desse mal. Segundo aspecto é que se a doença alcançar, porque Deus permitiu, isso está no controle do Senhor, e você se tornar uma pessoa que vai para o hospital, então confiar positivamente que Deus há de confortar, Deus há de consolar você, como tem consolado tantos outros doentes em outras situações. Deus há de curar você dessa enfermidade, como os relatos mostram uma quantidade enorme de pessoas que são curadas. E se você experimentar a morte batendo a sua porta, o pensamento positivo continuará existindo e mais do que antes. Isto é, tendo absoluta confiança em Deus de que Ele estará te conduzindo para
paraíso, a vida eterna, a salvação que está preparada, que Jesus morreu na cruz do Calvário com esse propósito de proporcionar às pessoas a salvação eterna, a vida eterna. Então, a morte vai ser a porta de entrada ao céu. E você estará vivendo, na linguagem do apóstolo Paulo, uma experiência muito melhor do que esta. Nesse sentido, o poder do pensamento positivo alcança as 3 situações que podem ocorrer e de fato estão ocorrendo com muitas outras pessoas. Mantenha, portanto, um pensamento positivo, um pensamento otimista, um pensamento confiante. Durma e acorde acreditando que Deus é aquele que está cuidando de você em todas as situações. Que Deus te abençoe cada vez mais em Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém e amém.